Retomemos o nosso comentário bíblico do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, utilizando por tradução bíblica a NVI, segunda edição. Vamos ao capítulo 3, verso 13. Então, Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Bom, nesses dois versos, 13 e 14, que eu acabei de ler, acontece que João Batista, né, que era uma pessoa enviada para preparar o caminho para Deus alcançar o coração das pessoas através do arrependimento. E acontece que o arrependimento é o que torna a pessoa consciente de que ela é pecadora. Se ela é pecadora, ela precisa se arrepender de seus pecados, né? Então, quando a pessoa se arrepende de seus pecados, ela então deve tomar uma atitude e dar um passo em direção a Deus. Ou seja, o arrependimento verdadeiro é quando a pessoa diz: eu quero parar de viver para mim e passar a viver para Deus. Eu não quero viver para mim mesmo, eu quero viver a vontade de Deus para minha vida. Então, isso é o arrependimento verdadeiro. E a atitude seguinte ao arrependimento deve ser o batismo. E era o que as pessoas faziam aqui. Agora, a questão é que, por que Jesus ele quis ser batizado? Porque Jesus nunca pecou, né? Jesus ele jamais cometeu um erro, um deslize sequer em toda a vida dele, em toda a existência dele, mesmo é, a existência celestial e a existência terrestre. Jesus jamais cometeu um erro sequer. Bom, a questão é, Jesus mesmo ele responde no verso 15 o porquê que ele quis ser batizado. Se o batismo é para representar arrependimento, e Jesus não precisava se arrepender, o porquê que ele se batizou? O verso 15. Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Então aqui nós vemos claramente que Jesus é o maior exemplo de servo de Deus que já existiu e ainda existe, né? Porque ele está à direita de Deus no céu. E é importante a gente notar que Jesus ele não queria aqui mostrar que ele precisava de arrependimento, mas ele queria dar o exemplo de como nós devemos servir a Deus. E isso aconteceu, nós temos essa informação lá no Evangelho de Lucas, que isso aconteceu por volta de seus 30 anos de idade. Jesus aqui já tinha 30 anos, e até aqui, até neste momento, Jesus não tinha feito nenhum milagre. Essa informação é importante. Jesus não tinha operado nenhum milagre até essa ocasião. Jesus ele viveu uma vida aparentemente comum. Ele nasceu, cresceu, foi educado ali por José e Maria, teve o seu trabalho, né? Estava trabalhando normalmente ali, possivelmente como carpinteiro, né? Seguindo os passos de José, né? Então, essa é a questão, que ele até aqui Jesus não fez milagres. E por quê? Porque aqui vai se cumprir uma profecia, vai se cumprir algo que os profetas já haviam falado a respeito do Messias. E, inclusive, essa palavra é importante. Messias é uma palavra hebraica, Machia, e a correspondente dela em grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, é Christos. Então, Messias e Cristo é a mesma palavra em línguas diferentes. E o significado literal dessa palavra é ungido. Ungido é uma pessoa que tem óleo derramado sobre ela, né? Isso era feito quando um rei era escolhido para o trono, então normalmente ia um sacerdote ou um profeta de Deus e derramava azeite sobre a cabeça. Quando um sacerdote era consagrado ao sacerdócio, né, na época, na antiga aliança,
era então derramado um óleo especial sobre ele. Então, ungido quer dizer que a pessoa, ela era literalmente ungida, tinha azeite derramado sobre a cabeça dela. Aconteceu isso com Davi, lá em 1 Samuel 16. Então, a pessoa recebia azeite sobre a cabeça dela e aquela atitude simbolizava que ela estava sendo escolhida e aprovada por Deus para cumprir a sua missão. E todas as pessoas, ao passarem por isso, é que iam começar a assumir a sua missão. Então a palavra Cristo e Messias significa ungido. Aqui Jesus foi ungido nessa ocasião, só que não foi com óleo, não foi com azeite, né? Foi com outra coisa muito mais importante, muito mais poderosa, né? E a gente vai ver isso aqui. Então, aqui, literalmente, Jesus ele se torna o Messias. Jesus é o Messias, sempre foi o Messias no sentido de ser escolhido, porque ungido quer dizer escolhido por Deus, né? Então ele sempre foi escolhido de Deus, mas aqui literalmente ele é ungido, é derramado algo sobre ele, que então ele vai assumir o papel dele como Messias, como Cristo. E é o que está dizendo no verso 16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, então Jesus foi batizado ali no Rio Jordão, né? Ele sai da água, e naquele momento o céu se abriu. Ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. E aqui a gente encerra o capítulo 3, né? Já estou terminando o comentário. A questão é que Jesus foi ungido com o Espírito de Deus. Então veio o Espírito de Deus sobre ele. E o Espírito de Deus não é uma pomba, com certeza não é. Aqui o que o escritor diz é que Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba, ou seja, repousando suavemente. Você já viu um pássaro, um pombinho, uma pombinha pousando no chão de forma assim, quase que lenta, né? Assim, vem de uma forma suave. O pouso assim não é tão rápido como se fosse uma ave de rapina que vem e pousa ali, vem com tudo de repente abre as asas para dar uma freada e pousa. Não, o pombinho ele desce numa velocidade mais ou menos constante e vai até ali aquele lugar que desejava pousar, né? Então, aqui o que o escritor diz é que o espírito, como se fosse com a velocidade, como uma pomba, não foi um pombinho que pousou sobre Jesus, e qualquer coisa que mostre isso é com certeza uma representação errônea, mas o Espírito de Deus veio sobre Jesus. Na antiga aliança, os reis e os sacerdotes eles eram ungidos com azeite. E Jesus, como nosso rei e como nosso sacerdote, o sumo sacerdote, aliás, diante de Deus, ele foi ungido pelo próprio Deus com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus. E a partir desse momento, Jesus recebe de Deus poder para assumir o seu papel, assumir a sua função como Messias. E a partir desse momento é que Jesus recebeu poder para fazer milagres, para fazer sinais e maravilhas, e tudo o que ele deveria passar sobre todas as situações, né? Então, é isso, Jesus nos deu o exemplo e o mais importante é a voz que veio do céu. E a voz do céu disse o seguinte: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Bom, Jesus escutou isso, porque ele fez a vontade de Deus ao se batizar, ele fez a vontade de Deus ao estar ali, reconhecendo também a autoridade de João Batista, que estava falando sobre ele, sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Jesus é aquele que agrada a Deus. Por isso,
cristão verdadeiramente deve ser aquele que imita a Cristo. Então, que venhamos a ser imitadores de Jesus para que a gente possa ouvir de Deus no nosso coração: você é meu filho e eu me agrado de você. Que a gente venha de fato ser obediente à palavra de Deus. Por isso, Deus sempre se agradou de Jesus. Nós nos tornamos filhos de Deus quando cremos que Jesus é o Filho unigênito de Deus e nos arrependemos dos nossos pecados. Mas é importante saber que agrada a Deus aquele que o obedece. E Jesus sempre obedeceu ao Altíssimo, sempre obedeceu a Deus. E que venhamos a imitar Jesus, obedecendo a Deus em todas as situações. Bom, aqui encerramos o comentário de hoje e até a próxima mensagem, na permissão de Deus. Deus abençoe muitíssimo a sua vida.